E no vídeo de hoje nós vamos agora entender o seguinte. Bom, já entendemos que há uma dificuldade para alguns grupos de crescer, mas esses grupos não crescem por quê? Porque não têm uma finalidade clara. E essa falta de clareza muitas vezes ocorre com problemas dentro do grupo, que aí é a hora de se organizar e a gente não consegue fazer isso. Vamos tratar exatamente desse assunto hoje. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Quero pedir para você de imediato, se inscreve no canal. Nós estamos tratando desse assunto seríssimo, este assunto importantíssimo, que vai ajudar a sua paróquia, né? Até pensando na paróquia como um todo, né? Se inscreve, curte e vamos compartilhar, espalhar o bem. É importantíssimo que isso seja discutido, né? Quando eu faço aqui a crítica, eu estou, às vezes, pode ser que você sentiu, né, alguma palavra um pouco mais dura, mas é para você acordar. Você precisa acordar. Eu preciso acordar. Todos nós. Eu não sei de que pastoral você é, de que movimento que você é, de que grupo que você é, que trabalho de evangelização que você faz, mas a gente precisa acordar, né? Nós já falamos disso. Falamos de um grupo católico que tinha muita influência e passado 15 anos, tem gente que se eu falar o nome não vai nem saber. Não vai nem saber de quem se trata. Muita gente conhece, lógico. Não deixou de ser conhecido. Mas desapareceu. Perdeu a força de influência. Perdeu a capacidade de fazer crescer. De atrair pessoas para dentro da igreja. No entanto, o grupo que havia perdido o debate, nem né, não é né, cristão era, mas não era católico, manteve o seu objetivo claro, sabia a sua identidade e cresceu. O outro não cresceu tendo tudo, e o outro que não tinha tudo cresceu, mesmo perdendo debate, mesmo não tendo muita condição aí teológica, podemos dizer assim. Talvez até não tinha muito conhecimento bíblico, apesar de dizer que manja de Bíblia. Perderam o debate, mas não perderam a guerra. E é aqui o ponto. Está na hora de conhecermos nossa identidade. Está na hora de conhecermos por que fazemos como fazemos. E por isso eu havia comentado, peraí, teu grupo está evangelizando quem? Ah, o meu grupo é para evangelizar muitas pessoas, é para atrair pessoas para dentro da igreja, nós precisamos aqui. Mas como é que está o seu grupo? Quantas pessoas estão vindo para participar, para assistir, já que você faz esse chamado, para depois participar de retiro, né, participar de eventos e tudo mais? As pessoas estão indo? Não. Opa. Primeiro problema. Segundo, e este é o tema de hoje,
Você sabe exatamente a sua função dentro do grupo? Você e os seus irmãos sabem exatamente aquilo que tem de fazer? Ou a coisa está sendo feita no improviso? Hum? Esse é um grande problema que a gente enfrenta com os nossos grupos. Seja qual o assunto for. Eu vou pegar alguns exemplos. As pessoas entram para participar, sei lá. E aí existem algumas qualidades e algumas coisas específicas desse grupo, então é necessário uma formação. Para todos é necessário doutrina católica, lógico, a doutrina da igreja, o catecismo da igreja, né? A pessoa ter intimidade com a palavra. Mas existem algumas formações que elas necessitam se compreender também o movimento ao qual se participa. E aí as pessoas não sabem, né? Aquilo que é efetivo do trabalho ao qual você vai fazer. Poderia um grupo de liturgia, né? Vamos pegar aqui que é fácil, né? Um grupo de liturgia auxiliar com eficácia, com qualidade ao padre e a tudo que vai acontecer na Santa Missa, se eles não sabem nem o que vão fazer? Seria bom, seria efetivo isso? E nós poderíamos ainda nos questionar, não seria melhor que esse grupo, além de poder saber como ajudar no momento, estivesse sabendo exatamente a postura, o comportamento, o lidar com as situações e com as missas diferentes durante o ano? Né? Peguei o exemplo da liturgia, podia ter pego qualquer outro grupo. É que é muito mais fácil, né? Porque ela tem atividades específicas, tem coisas que ele precisa aprender. Talvez essa equipe precise até entender um pouco mais do missal, porque tem algumas particularidades em algumas missas. Né? Quantas vezes a gente vê a dificuldade que se tem, por exemplo, de montar toda a estrutura para a missa do sábado de Aleluia. Ela é uma missa difícil. Difícil, né? Ela tem várias partes, ela tem várias leituras. O padre tem vários momentos ali, e se o pessoal que o acompanha não estiver ali concorde, de acordo, né, e quem vai fazer a leitura, e quem vai fazer isso, e quem vai se posicionar, a missa não acontece. Não vai acontecer. Por quê? Porque há uma necessidade de se organizar. O seu grupo precisa estar bem organizado para todos os momentos. Se é um grupo que trabalha mais com evangelização, existem momentos em que você vai ter de trabalhar a espiritualidade da Assembleia de modo que pode acontecer batalhas espirituais. Você sabe o que acontece. Você sabe o que acontece. Né? Eu não tô falando nada muito fora, não. Você sabe que existe a necessidade de conversão daquelas pessoas. Então é lógico que tem uma batalha espiritual. De que você precisa conduzir esses irmãos para a conversão. Né? Grupos, assim, para multidões, costumam trabalhar o querigma. O que é querigma? Primeiro anúncio. Se você não está organizado com o seu grupo, é muito provável que tem gente dentre os servos, dentre os participantes, que não tem o primeiro anúncio, que não está convertido. E aí, consequentemente, começa-se a construir aí uma estrutura confusa, uma estrutura que está faltando partes, e aí ela vai ficar pensa, para ela cair é muito fácil. E aí não é estranho ver que tem grupos que a pessoa mal chegou dentro da igreja, ela já tem uma atividade de coordenação. Você fala, meu Deus do céu, o cara nem entrou dentro da igreja, já coordena. E jogam o camarada para fazer as atividades mais responsáveis. Às vezes a pessoa até com boa vontade consegue fazer, mas boa parte acaba dando errado. E não é nem por maldade da pessoa, a pessoa está de boa vontade lá. Mas dá errado por quê? Dá errado porque você está forçando a barra. E nós não podemos judiar das pessoas assim. Você está judiando dos irmãos, né? O cara mal chegou dentro da igreja, tu já coloca para coordenar, né, um grupo, para fazer tal função, para escolher tal coisa.
e está muito acima da responsabilidade dele no momento. Às vezes a pessoa nem poderia estar fazendo tal atividade. Nossa, Leandro, está excluindo? Não! É porque naquele momento a pessoa precisava ouvir. Não era para fazer, era para ouvir. A pessoa estava no processo de conversão. Você tira ela desse processo e põe ela no processo de atividade. O que você está criando? Um ativista dentro da igreja. E, consequentemente, o ativismo, diferente da atividade sadia, né, do apostolado correto, né, da função verdadeiramente exercida, as pessoas quando entram no ativismo, na verdade elas entram num vício. E é muito difícil de tirar depois que a pessoa entra nisso. Porque quando você falar assim, você precisa fazer formação, você precisa entender isso aqui, a pessoa não vai querer, ela vai rejeitar por quê? Porque ela conseguiu tudo de mão beijada, ela conseguiu o cargo, a coordenação, a tal coisa. E ela vai estar ali sempre fazendo, 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 e ela não vai conseguir entender que aquilo não está dando fruto nenhum. E por que não dá fruto nenhum? Não é que Deus não ajuda, é que a gente não está fazendo a nossa parte. Deus está ali prontinho com a graça dele, esperando que a gente já esteja efetivamente pronto. E a gente não está. Qual é a consequência disso? Nossa evangelização fica capenga. Os irmãos vão com a maior boa vontade. Volto a repetir, não estou aqui criticando as pessoas que acabaram assumindo coordenação. Nossa, nunca fez nada, já está coordenando. Não. Mas essa pessoa poderia aproveitar mais, saborear mais desse grupo, participar com mais afinco, começar a conhecer, consequentemente começar a amar o Cristo. Você não participa da sua pastoral, do seu movimento, do seu grupo, do seu apostolado, para fazer por fazer. Você participa para que se chegue no ponto de que o grupo conduza a nós e aos irmãos que vêm para amar o Senhor. Quando a gente esquece disso, a tendência é a perda total das ações. A gente começa a se perder nas ações e fica preso num ativismo. Este ativismo vicia. Brigas na igreja muitas vezes são ocasionadas por causa desses ativismos. E as pessoas que entram nesse ciclo, elas não conseguem perceber que estão presas nessa situação. Tá lá fazendo há muitos anos. Ela não sabe por que faz, não sabe para que faz. Ela não tem medidores, né? Lá fora, o que as empresas fazem? Elas têm parâmetros para medir o crescimento da empresa. Eles têm parâmetros para avaliar seus funcionários. Nós não precisamos chegar nesse ponto de ficar avaliando as pessoas, mas nós precisamos ter parâmetros para poder dizer, olha, tá melhor, olha, está crescendo, olha, estamos entendendo e as pessoas que entram estão sendo bem informadas e estão informadas sobre o que fazemos. E com isso o nosso grupo cresce. Com esse conhecer, os grupos crescem. Porque isso não tem nada, isso é usado lá fora. Nós precisamos aprender a usar corretamente dentro. Nós estamos desorganizados. Nós estamos fazendo de qualquer jeito. Aí chegam essas missões, né? Às vezes junta mais de uma paróquia para fazer missões, para evangelizar os locais. As pessoas não sabem nem o que tem que falar. Por quê? Nós estamos muito desorganizados. Nós precisamos nos reorganizar e nos organizar. Eu não sei o que você vai discutir com o seu grupo, mas eu tinha que trazer esse assunto. Nós vamos falar ainda mais sobre isso. Precisamos entender quem somos e o que é uma militância verdadeiramente. A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.